A inteligência artificial generativa, bem, ela chegou, está colocando o direito contra a parede. Estamos diante de uma realidade totalmente nova em que a identidade humana virou um ativo digital, um ativo escalável e, o que é mais preocupante, um ativo franqueável. Nesta análise, que se baseia no trabalho do Alexandre Araújo, a gente vai desconstruir esse fenômeno dos avatares sintéticos para entender por que ele está redesenhando agora o futuro da personalidade jurídica e comercial. Vamos começar com essa citação do Araújo que é muito poderosa. O recado aqui é direto e reto. Isso não é papo de futuro, não é ficção científica. A revolução já está em curso, transformando de maneira radical a forma como o conteúdo é criado e consumido. A pergunta que não quer calar é: e o direito? Como é que a gente vai responder a essa virada de chave? Ok, para a gente conseguir decifrar essa nova realidade, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com a revolução dos avatares, para entender o conceito-chave de franquia de imagem pessoal. Depois, a gente mergulha de cabeça nas implicações jurídicas, contratuais e de segurança. E, por fim, uma reflexão sobre o que tudo isso significa para o futuro da identidade. Vamos lá, ponto 1. O primeiro paradigma que precisa ser quebrado é este. A produção audiovisual, como a gente conhecia, que o Araújo chama de artesanal, sabe, gravações em estúdio, tudo mais tradicional, está dando lugar a um modelo de hiperautomação, um modelo totalmente movido por mídias sintéticas. E só para situar, quem nos guia nessa análise é o Alexandre Araújo. A perspectiva dele é sinceramente única. Pensa só. É a visão estratégica de um capitão de mar e guerra da reserva, combinada com a formação em inteligência de Estado pela ABIN e, para fechar, o rigor acadêmico de um mestre em direito. É justamente essa intersecção que nos permite decodificar um tema tão complexo. Com a base tecnológica estabelecida, a gente chega agora no coração da análise do Araújo, um modelo de negócio disruptivo que ele chama de franquia de imagem pessoal. É exatamente aqui que a identidade se converte de vez em um ativo digital escalável. Mas o que é isso na prática? É aqui que está a verdadeira disrupção. Esquece a ideia de um influenciador precisando estar fisicamente em um lugar para gravar. O modelo aqui é outro. Ele pode, literalmente, franquear o seu duplo digital, o seu avatar, para que empresas o utilizem em massa, de forma personalizada e simultânea. É a quebra da barreira do tempo físico. E, claro, isso gera um verdadeiro choque de paradigmas. De um lado, o direito civil clássico, que sempre viu os direitos da personalidade como indisponíveis, inalienáveis, quase sagrados. Do outro, esse novo paradigma digital que o Araújo aponta, onde a discussão passa a ser sobre disponibilidade relativa, exploração econômica, quase como um franchise empresarial com transferência de know-how reputacional. Bom, uma mudança desse tamanho, obviamente, gera ondas por todo o campo do direito. Para fazer um modelo desses funcionar, é preciso um arcabouço jurídico extremamente sofisticado. E a palavra-chave aqui é multidisciplinar. E dá uma olhada no tamanho do impacto. Estamos falando de proteção de dados, que é a base de tudo, da complexidade dos novos contratos, dos direitos do consumidor, e a coisa vai escalando até chegar nas novas fronteiras do direito penal e da responsabilidade civil. É um desafio para o direito como um todo. O ponto de partida jurídico de tudo isso, a LGPD. A criação de um avatar de altíssima fidelidade exige um processamento massivo de dados biométricos, a geometria do rosto, o espectro da voz. Então, o ponto crucial é que a LGPD classifica a biometria como um dado pessoal sensível. Isso exige um consentimento específico, informado, destacado. O buraco é bem mais embaixo. Mas o consentimento é só o começo. O Araújo introduz um conceito que é simplesmente fascinante: o direito ao esquecimento sintético. Isso nada mais é do que o direito do titular de, ao fim do contrato, ter um modelo de IA que criou seu avatar permanentemente apagado. Um desafio técnico e jurídico gigantesco. E na esfera do consumidor, a questão central é a transparência. Se uma pessoa acha que está interagindo com o especialista de verdade, mas na verdade é um roteiro gerado por IA, isso pode muito bem configurar publicidade enganosa. Daí surge a necessidade do que o Araújo chama de transparência sintética. O dever de informar com todas as letras que aquela interação é sintética. Ok, vamos para a prática. Como é que se regula essa relação? A resposta está em contratos que são verdadeiras obras de engenharia jurídica. Contratos projetados para mitigar riscos num cenário em que o conteúdo final não é pré-aprovado pelo titular da imagem.
E o que não pode faltar nesses contratos? Primeiro, delimitar os prompts, ou seja, proibir usos que possam ferir a honra do titular. Segundo, atribuir a responsabilidade objetiva ao franqueado pelo mau uso. Terceiro, garantir o direito de regresso para blindar o titular. E, o que é crucial, usar a própria tecnologia a nosso favor, como smart contracts, para revogar o acesso na hora em caso de violação. Agora, a gente entra numa área em que a formação de inteligência do Araújo fica muito evidente. Porque quando a identidade vira um código, ela também vira um alvo. A gestão de riscos cibernéticos passa a ser absolutamente fundamental. E aqui surge uma ameaça nova e perigosíssima: o sequestro de avatar. Atores maliciosos podem simplesmente roubar os modelos de IA e usar eles para criar deepfakes perfeitos. O potencial de estrago vai de extorsão e desinformação em massa até a manipulação de mercados financeiros. E outro risco gravíssimo é a fraude biométrica. A popularização dessas ferramentas reduz drasticamente a barreira técnica para o crime. Fica mais fácil, por exemplo, burlar sistemas de prova de vida em bancos e no governo, o que representa um risco enorme à segurança nacional e à fé pública. Mas para cada risco, existe uma contramedida estratégica. Proteger esses ativos digitais exige uma arquitetura de segurança em camadas. Estamos falando de criptografia homomorfa, arquiteturas de confiança zero e até certificações em blockchain para garantir a proveniência do conteúdo. E assim a gente chega à nossa conclusão. A franquia de imagem pessoal não é uma hipótese distante, é uma projeção inevitável do avanço tecnológico. A imagem humana está, de fato, se tornando um capital licenciável em escala industrial. E a conclusão do Araújo é, na verdade, um chamado à ação. O sucesso nessa nova era digital não vai depender só da influência social, mas da capacidade de dominar a complexa engenharia jurídica e a segurança tecnológica que são necessárias para proteger e rentabilizar essa mesma influência. Então, a gente encerra com essa pergunta provocativa, que fica para reflexão. A tecnologia já transformou a identidade humana em código, um ativo programável e, ao mesmo tempo, vulnerável. A questão que fica ecoando é: as nossas estruturas jurídicas e a nossa dogmática estão de fato prontas para essa nova realidade?